Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós faremos como programado a avaliação, o simulado do SPE. Para entrar no SPE, vocês têm duas opções, ou clicar no link que foi mandado ontem para vocês, ou então vocês entrarem pelo portal positivo, também é possível. Pelo portal positivo, você clica naquele ícone que parece uma peça de quebra-cabeças e escolhe a opção Avaliações SPE. Ele vai te levar direto para as avaliações. Outra coisa importante, temos que lembrar que vocês, nesta prova, nessa avaliação, vocês terão até segunda-feira para fazer, porém, esta é um pouquinho diferente, porque vocês, a partir do momento que você começa, você tem 2 horas para terminar, ok? Então, ela é um pouquinho diferente daquelas primeiras que vocês fizeram, ok? Então, para isso, nós vamos começar a revisão, tá? Pessoal, então vamos lá. Nós vamos fazer aqui uma revisão da parte de gramática, tá? Nós vamos começar com as orações subordinadas, período composto, subordinação das orações substantivas, a subjetiva. Vamos lá na página 42 da apostila, e aí vocês vão ver aqui a explicação. Vejam que no exemplo da letra A, da letra B e da letra C, as orações iniciam com um verbo. Então, na primeira depois foi e depois parece. Então, aí já está a primeira dica para você identificar uma oração subordinada subjetiva. Ela inicia com um verbo conjugado na terceira pessoa do singular, ok? Essa é a primeira dica. Lá no caderno de vocês também, eu lembro que no comecinho do ano, em fevereiro mais ou menos, eu passei para vocês todas as orações subordinadas substantivas. E lá eu passei um esquema para vocês identificarem as orações, tá? Como que ela é formada. É como se fosse uma fórmula, né? Na língua portuguesa, eu lembro que eu disse para vocês, na língua portuguesa também existe uma fórmula, e eu fiz essa fórmula para vocês. Então, é só vocês também consultarem esse caderno aí que vocês vão ver as orientações. Se na prova cair a predicativa, qual a diferença dela? Como que eu identifico a predicativa? Ela também tem um verbo, nós chamamos de verbo de ligação, e que esses verbos aqui também são verbos de ligação, tá? Da subjetiva, o o foi e o parece. Mas a diferença da predicativa é que o verbo de ligação está no meio da oração e não no início da oração. Vejam lá na página 43, ó. O importante é, o verbo ficou depois, ok? O verbo está no meio da oração. Aí nós vamos ver as orações reduzidas. Elas estão lá na página 44, a explicação. Antes da gente falar das orações reduzidas, vamos primeiro saber o que são as formas nominais do verbo. Então, as formas nominais, elas são 3. O infinitivo, o particípio e o gerúndio. Infinitivo, o verbo fica na forma original. Amar, comer, cair. O verbo no particípio, ele termina em ado e ito. Por exemplo, amado, caído, comido, tá? O verbo no gerúndio, ele termina em ando, endo, indo, comendo, caindo, correndo, tá? Então, essas são as formas nominais do verbo. Então, quando eu falo de oração reduzida, primeira coisa, eu não vou ter a conjunção integrante. Vamos voltar lá na página 43. Para eu formar uma oração subjetiva, eu coloquei o verbo, então tem lá, é importante. Esse que é uma conjunção integrante. Então, na oração reduzida, eu não tenho a conjunção integrante, eu não tenho o que. E o verbo, ele vai para uma forma nominal. Ou ele vai ficar no particípio, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ok? Então, aqui, ó, a explicação. As orações subordinadas, substantivas, subjetivas e predicativas podem ser reduzidas nos casos. Não há conjunção integrante, que no caso é o que. E o verbo da oração está no infinitivo, tá? Então, normalmente você vai encontrar o verbo na forma infinitiva. Amar, correr, morrer, a forma original do verbo, tá?
terminada em ar, ou ir. E aí, nós vamos falar sobre tipos de narrador. Como que eu identifico um narrador, o tipo de narrador em um texto? Eu vou identificar pela conjugação do verbo. Então, eu tenho que procurar alguns verbos dentro do texto. E aí, a partir disso... Desculpa. A partir disso, eu consigo identificar qual é o tipo de narrador, tá? Se o verbo está conjugado na primeira pessoa, então eu tenho um narrador presente. Se ele está conjugado na terceira pessoa, eu tenho um narrador que ele só narra, ele não é um personagem, por exemplo, da narrativa do texto, ok? Vamos falar também sobre coesão. Uso de pronomes. Lembram que eu sempre falo para vocês, quando vocês vão escrever um texto, para o texto não ficar repetitivo, para o texto ficar bem rico de informações, eu tenho que usar a coesão. E o uso da coesão é você trabalhar com os pronomes. Então, ao invés de você repetir uma informação, uma expressão inteira ou uma palavra, eu posso usar um pronome demonstrativo, tá? Este, aquele, que são elementos da coesão. Então, os pronomes trabalham exatamente para isso, para nos ajudar a evitar a repetição dentro de um texto. Então, se por um acaso, na parte de interpretação de texto, cair coesão, nós estamos falando de pronomes, ok? E então é isso. A prova de vocês, ela está liberada a partir de hoje. Espero que vocês façam a prova com calma, com cautela. Não saiam correndo fazendo a prova. Primeiro vejam o vídeo, revejam as outras matérias, vejam o conteúdo que vocês aprenderam. E depois disso, vocês vão abrir a prova, vão fazer com calma. Lembrando que essa é um pouquinho diferente. Ela tem um período aí de início e de término. Então, vocês, a partir do momento que vocês abrem a prova, vocês têm 2 horas para finalizá-la. Mas não são, assim, muitas questões. Por exemplo, em língua portuguesa são 6 questões. Mas façam isso com dedicação, tá? Lembrando que vocês têm uma vantagem em relação a fazer uma prova na sala, porque vocês têm todo o material de consulta, então vocês podem consultar as suas apostilas, as suas anotações, aquilo que o professor passou de orientação para vocês, de explicação. Assim fica mais fácil de vocês desenvolverem a prova. Os alunos que não fizeram nenhuma avaliação nessas semanas que estamos em casa, eu peço que vocês tenham ainda mais atenção, tá? Mais cautela, porque é através destas avaliações que nós vamos compor a média de vocês no primeiro bimestre, ok? Então, boa sorte a todos!